São Paulo é o berço do Brasil. São Paulo é o estado mais importante do Brasil. Aqui tudo que acontece é o que reverbera. Então, se você quer fazer o debate político, além de ser o berço do Brasil, é o berço do PT. Se você quer fazer o debate político como eu quero fazer, como eu estou fazendo, tem que ser em São Paulo. Não, eu acho que essa eleição é um mandato completamente diferente que eu vou pleitear. É diferente dos meus mandatos no Rio de Janeiro. Lá era um outro tipo de eleição, eu pedia voto de uma outra maneira, eu obtive os votos. Quando você obtém o voto, você tem que representar os votos que você pediu. E eu não pretendo, nesse mandato, representar os votos da forma como eu pedia voto. Eu pretendo representar aqueles que têm uma posição clara de combate ao PT, uma posição clara política. Eu acho que nós temos um grande problema de governabilidade no Brasil, justamente porque o eleitor não escolhe o Congresso em acordo com a sua decisão para presidente da República. Você sabe que nós fizemos pesquisa aqui em São Paulo. 88% dos eleitores não lembram de quem votaram para deputado na eleição de 2018. Isso é uma situação muito grave. Primeiro, porque despreza. Segundo, porque você vota na maioria dos candidatos que não se elegem, pelas nominatas, pelas essas confusões todas de ter que fazer quociente eleitoral. Então, a gente precisa entender o seguinte: bom, se Bolsonaro ganhar, farei parte da base do governo. Se o Lula ganhar, seria oposição. É bom que todo mundo tenha essa posição e o eleitor possa escolher. Ele sabe o seguinte: pô, se votar no Lula e votar para deputado em mim, só sabe que vai ter problema. Então, o eleitor que quer o Lula não pode votar em mim. É muito simples assim. Se todo mundo tiver essa transparência e o eleitor entender a importância de você colocar os parlamentares na mesma linha de qual você defende para presidente, porque se você vai votar em Bolsonaro e Lula ganhar a eleição, tem que votar no candidato que seria governo com o Bolsonaro para ser oposição ao Lula, porque você não concordará com o Lula, e vice-versa. Então, a gente tem que ser uma forma, o eleitor não, vai lá, peça o voto, fica muito à vontade o parlamentar eleito, e depois com qualquer governo ele pode se compor. E eu não me pretendo compor com qualquer governo, eu quero ser governo de um lado e oposição do outro. Nesse momento, todo mundo, os partidos são oposição ao Bolsonaro, ele está praticamente sozinho. Hoje, o Roberto Jefferson, eu vi o Zé Maria Trindade dizendo na Jovem Pan que o Roberto Jefferson vai ser candidato à presidência da República pelo PTB. Não tive essa informação, não. Não tive essa informação. Eu vi o Zé Maria Trindade dizendo isso. E dizendo que, como eu acho o Zé Maria uma fonte muito séria, aí eu prestei atenção. E ele disse que a tese do Roberto Jefferson é de que várias pessoas de esquerda estão se candidatando e fortalecendo o Lula, então ele se candidatando fortaleceria o Bolsonaro. Fortalece ou divide? Não, nem fortalece nem divide. Se o Lula está fazendo um movimento de tentar tirar os candidatos, mesmo que sejam candidatos pequenos, com o objetivo de facilitar ele, você acha que lançar candidatos alternativos ao Bolsonaro no mesmo campo vai ajudar o Bolsonaro? É óbvio que não, vai prejudicar, não há dúvida nenhuma disso. Então, se porventura sair essa candidatura, será uma candidatura que acabará prejudicando, não há dúvida nenhuma, entendeu? Eu não acredito que saia. Eu vi hoje também na Jovem Pan a Tebet dizendo que é candidata e que vai para o segundo turno, etc, etc. É claro que todo candidato tem que dizer que vai para o segundo turno. Claro, se ele disser que vai perder a eleição, ninguém vota nele. Quem vai acreditar nele, né? Mas de todo modo, é muito estranho, porque o próprio Renan Calheiros, que é do partido dela, o Tasso não aceitou ser vice dela, o Renan não quer ela candidata de jeito nenhum. Enfim, ela tem uma rejeição dentro do partido dela absurda, né? Não, você veja bem, ali eu conheço bem aquele que eu fiz parte do PMDB há bastante tempo, né? O PMDB sempre foi muito dividido, e a ala que o Renan defendeu, ele nunca ganhou internamente nada. Então, o Renan, ele sempre faz barulho pela posição dele pessoal, mas internamente dentro do PMDB, ele sempre foi minoritário. Então, isso aí não quer dizer nada. Eu acho que o problema da Simone Tebet é outro, porque ela realmente não tinha espaço nenhum no Mato Grosso do Sul, não tinha chance nenhuma de ser reeleger senadora, talvez nem deputada federal ela conseguisse ser lá, porque lá é um estado pequeno, são 8 deputados, a eleição de deputado lá é quase uma eleição majoritária, diferentemente que é São Paulo, que é Rio de Janeiro, que é Minas Gerais, tem mais vagas para serem disputadas, você consegue ter um discurso e consegue obter votos. Lá no Mato Grosso do Sul, não. Então, eu acho que ela optou por perder para cima, entendeu? E pronto, e vai embora. E o partido está optando dessa situação
e pode correr o risco do que aconteceu com o Meirelles, né, em 2018, que acabou diminuindo muito a bancada do PMDB. Mas eu acho até que ela vai ser melhor que o Meirelles. Ela vai ter mais votos que o Meirelles teve em 2018, mas não vejo nenhuma chance dela ir em lugar nenhum. E você acha que o Ciro fecha com Lula? Eu acho que o Ciro ele vai. Eu vi hoje uma notícia que ele ia abandonar a política se perdesse a eleição, então ele já está dando adeus, né? Porque... Olha, Eduardo, você me desculpa, mas eu tenho uma gravação com o Ciro feita aqui na minha casa, em São Paulo, depois das eleições do que o Bolsonaro ganhou, ele dizendo que aquela foi a última. Naquela eleição que o Bolsonaro concorreu e ganhou, ele dizendo que aquela era a última eleição dele. Olha, ele nunca mais concorreria se ele não ganhasse. Então, eu acho que isso já é uma frase que ele diz às vezes, né? O Ciro, que já passou por muitos partidos, inclusive partidos da direita, ele vem da origem do PDS antes, né? E resolveu se hospedar na esquerda no PDT, ele está acabando pegando, digamos assim, aquela história do Brizola, né? Que não desistia nunca de ser candidato a presidente. Então, ele herdou essa coisa do Brizola. Ele cismou que ele vai ser presidente. Então, ele vai talvez continuar tentando, mas eu não vejo a menor possibilidade, porque o Ciro ele tem muitas contradições, não só na vida dele, em várias posições que ele adotou, mas ele tem muitas contradições no próprio discurso dele. Eu brinco dizendo que ele parece o cachorro na mudança, não sabe se toma conta da casa ou vai atrás do caminhão. Então, ele está numa situação que ele não sabe aonde vai. Agora, ele não tem condições políticas hoje nenhuma de optar por nenhuma das candidaturas no segundo turno, nem por Lula, nem por Bolsonaro. Essa que é a verdade. Ele vai perder e vai talvez para Paris de novo, como ele foi na outra. Outra vez? É o voto nulo. É o que ele vai fazer. Enfim, isso aí, eu acho que o Ciro ele tem que ser relegado ao tamanho que ele é. É isso. Ele é o tamanho dele. Ele quer ser um tamanho maior. Infelizmente, para ele não conseguiu, talvez felizmente para os brasileiros. Você é considerado até pelas pessoas que não gostam de você, como um profundo conhecedor de todas as regras da política e das regras da Câmara dos Deputados. E você sempre dominou muito bem, né, as costuras, essa coisa que eu acho que deve ser dificílimo na política, né? Não ficar com raiva e não perder a cabeça. Você não perdeu a cabeça, mesmo nas horas mais complicadas. Tem que pensar que política você tem que olhar pelo espelho da frente do carro, não pelo retrovisor, né? É o para-brisa que a gente tem que olhar a política. Então, eu procuro olhar a política pelo para-brisa. Se eu for olhar pelo retrovisor, qualquer um que vai olhar pelo retrovisor, sabe o que vai acontecer? Você vai desviar a atenção e vai bater com o carro. Mas você vê, olha que loucura. Hoje o Moro está no União Brasil, não está? Sim. O partido ele saiu do Podemos, né? Do partido do Álvaro Dias, não é o Podemos? O Moro para ir morreu. para a União Brasil. A União Brasil fechou hoje com Lula, porque o Bivar quer ser presidente da Câmara. Parece que, pelo menos é o que dizem os comentaristas políticos. E o Bivar fechou. O Lula vai ficar do lado o Moro vai ficar do lado do Lula? É uma coisa complicada, né? Mas o Moro morreu na política, na minha opinião. O Moro morreu na cena do crime que ele mesmo cometeu, na cena do próprio crime, a criminalização da política que ele promoveu. Ele morreu nela, porque ele não sabe fazer política e ele é errático. Ele achou que estava fazendo um grande movimento, né? Ele achava que ia ser candidato a presidente pela União Brasil. Foi jantado e colocado no seu devido lugar lá. E agora está restrito no Paraná, numa situação dúbia, no domicílio contestado ao qual ele não recorreu, mas não pense que não recorreu para não tentar reverter, não, que não queria reverter. Porque quando ele viu que não ia ser mais candidato a presidente, ele quer arrumar uma eleição para a mulher em São Paulo, que a mulher não foi questionada, porque se domicílio é fake para o Moro, também era para a mulher, né? Mas só que não impugnaram a mulher. Então, como não impugnaram a mulher, ela está aqui em São Paulo e vai ser candidata a deputada aqui. E ele vai ser no Paraná alguma coisa. Vão ter 2 gabinetezinhos, muita mordomia para poder, enfim, sobreviver. Então, o Moro é errático na política. Agora, eu não acho que o União Brasil vai apoiar o Lula. Eu acho que o Brasil não vai ter candidato a presidente. E não acho também, se o Bivar vai ser presidente da Câmara, esquece. Isso não existe. Não é essa forma. Pode até ser, mas não é essa forma.
dificilmente alguém vai tirar a reeleição do Arthur Lira, com qualquer que seja o presidente da República. Eu não tenho a menor dúvida disso. E não será uma candidatura patrocinada desse jeito. Eu acho que o Lula arrumou uma desculpa para poder justamente justificar, se ele ganhar a eleição, por que ele não vai conseguir derrotar o Arthur Lira. Você vê tudo isso rindo, né? Claro. Você ri muito dessas situações todas. Claro, Né? claro, porque a gente sabe o que estão querendo e aonde vai chegar. Então a gente já sabe. Aquela história quando você começa a ver um filme engraçado, como você já viu o filme, está com uma pessoa do lado que não viu, aí você já começa a rir antes que já sabe qual é a história do fim, né? Então, e a pessoa do lado fala, por que você está rindo? Porque eu já sei o que vai acontecer ali. Então é por isso, é diferente, né? Então a gente já viu o filme, né? A idade já leva a gente a isso, né? E já sabe como é que a coisa vai dar. Se a gente pensar, eu sei que você está pré-candidato por São Paulo, que você entende São Paulo como a capital do Brasil, o centro nervoso do país, mas o Rio de Janeiro ainda te toca de alguma maneira, né? A sua filha é candidata, a pré-candidata a deputada lá, não é? O fato de eu estar em São Paulo não quer dizer que o coração também tenha sido totalmente quebrantado e esquecido do Rio de Janeiro. Só que o problema é o seguinte, é uma questão de representação. Você tem que entender que na hora que eu sou parlamentar, eu represento alguma coisa, e é assim que todos têm que ser. Então, você vai representar aquilo que você vai pedir voto. Então, por mais que eu ame o Rio de Janeiro, eu tenho que efetivamente exercer a representação que eu vou pedir. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!